Bom, gente, Christian, Carô, eu tô desde ontem pensando nessa mudança de discurso do governador Tarcísio de Freitas pelo seguinte: eu sempre fico chocada com violência policial e não foi diferente com aquele gesto absurdo e revoltante, para dizer o mínimo, do agente que jogou uma pessoa de cima de uma ponte. Mas isso não costuma ou não costumava desagradar o eleitorado bolsonarista. A gente já teve inúmeras cenas de violência, operações com dezenas de mortos, incluindo uma criança na Baixada Santista. Isso não fez com que ele mudasse de opinião. O que aconteceu agora? Foi a imagem? Foi o golpe? É a presidência? Porque a sensibilidade, eu não acredito muito que tenha sido não, hein? O que vocês acham? Vai lá, Christian. Ué? Gente, nós temos várias camadas aqui para tentar explicar a situação. O histórico da polícia brasileira é violento, aliás, ele é violento de modo geral na América Latina, salvo talvez em alguns países, Argentina, Uruguai, né? Esse histórico existe porque, bom, o papel da polícia é ser conservadora, é ser repressivo, né? Quer dizer, você tem dois tipos de polícia, vamos começar assim, você tem a polícia civil e tem a polícia militar. A polícia militar é uma polícia preventiva ou ostensiva, né? É aquela que está na rua. E a polícia civil é aquela que processa os crimes que chegam ou que são denunciados através ou não dos cidadãos ou através dos próprios policiais militares. O que acontece é que, nos últimos 100 anos, de um modo geral, nos países ditos mais adiantados ou civilizados, essa polícia desmilitarizou ou não era militarizada. A gente chama isso de, por exemplo, na França, de gendarmerie. São policiais civis que andam armados, na verdade. Acho que os Estados Unidos também são assim. O que acontece é que no Brasil, quando você começa a criar uma polícia burocratizada, que foi quando Dom João chega ao Brasil, você criou um órgão chamado Intendência Geral de Polícia, que em princípio era uma coisa civilizadora, porque polícia não era só descer o cacete, não era só dar porrada. Polícia era, por exemplo, a gente fala em direito administrativo, direito de polícia. Direito de polícia é um direito de civilização, por exemplo, você dá alvará, por exemplo, a prefeitura dá alvará para o funcionamento de algum comércio, isso é o direito de polícia. Polícia é um direito de você ver o que é conveniente para a comunidade. Com o tempo, a palavra polícia quase que ficou restrita ao braço repressivo. Então, o que acontece? Quando você tem a República, você tem a criação de polícias militares nos estados, com esse nome, eu acho que só no Rio Grande do Sul, que se chama Brigada Militar, mas elas não estavam submetidas ainda ao Exército. Isso né, esse processo de militarização e subordinação ao Exército, como se fosse um braço, ele começa com a Era Vargas e ele se completa no regime militar. Então, a partir daí, a gente tem mais ou menos esse modelo de polícia que está aí. Infelizmente, a gente não conseguiu quebrar esse modelo na Constituição de 88. A Constituição de 88, maravilhosa, fantástica e tal, mas ela atendeu uma série de interesses corporativos dos setores da sociedade brasileira, criou outros, e no Brasil a gente não consegue quebrar os interesses corporativos. Todos se juntam, na verdade, eles vão meio que equilibrando e o outro para poder salvar a própria pele e também manter os seus privilégios, né? O que acontece? No meio do caminho, juro que estou terminando, no meio do caminho, a gente começou a ter uma pressão, governo Fernando Henrique, governo Lula, a gente começou a ter uma pressão no sentido de reduzir a violência policial, porque a polícia, infelizmente, a violência policial no Brasil, ela recebe apoio de um espectro muito grande da população, independentemente da própria ideologia, às vezes. Porque você tem um corte que é entre rico e pobre, às vezes entre branco e negro, porque a sociedade brasileira é uma sociedade escravista em que a cor estava identificada muito com a periculosidade, né? Porque o negro não era cidadão, depois o negro ele é de uma raça que é considerada inferior, depois ele é considerado alguém que mora chamava-se um conglomerado subnormal, que era uma favela. Tá? Então você tem um medo meio que permanente dessas classes que são subalternas, e você tem um corte meio geral, e aí não interessa muito se você é de esquerda, se você é de direita, claro que tem sempre exceções, mas você tem uma espécie de endosso a uma política dessas de repressão. Tá? Mas isso começou a mudar, governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, e aí reaparece a extrema-direita. E a extrema-direita, ela vê a política no modo como amigo e inimigo. Entende? Você tende a criminalizar todos os comportamentos que são considerados imorais, né, de alguma maneira. E a ideia de direitos humanos é que elas são restritas àqueles que são os humanos direitos. E os humanos direitos são os reacionários.
Para essa categoria da extrema-direita, né? Exato. E aí você entende como é que quando você tem o retorno do bolsonarismo e dos seus émulos, dos seus seguidores, como alguém como o governador Tarcísio, que é um oportunista, mas a gente vai falar depois, né? O que você vai dizer? Eu quero o voto desse pessoal da direita. O pessoal da direita já está habituado à ideia de que você tem que reprimir mesmo, e não interessa muito quem, como, onde, quando, porque esse pessoal não é gente respeitável. E a extrema-direita acha que esse pessoal tem que ser exterminado. Vocês querem entender como é que a extrema-direita pensa a questão da polícia? Basta lembrar de um programa policial da década de 90, década de 2000. E as frases que sempre eram repetidas nesses programas. Bandido bom é bandido morto. Bandido tem que ser enterrado em pé para não ocupar espaço. Né? Bandido você tem que matar com a bala e mandar a bala para a família. É isso que eles gostam de ouvir. Né? E como o Tarcísio é um oportunista, você numa mão, na mão direita você dá para Bolsonaro e a mão do lado de cá esquerda você dá para o Kassab. Às vezes ele fica ouvindo um, às vezes ele fica ouvindo o outro, conforme o vento muda, né? Pronto, falei pra cacete. E aí, a mudança de vento foi o golpe? Só para... Eu acho que foi uma sucessão de eventos, né? Eu acho que tem a coisa do golpe, eu acho que começou a ter uma pressão muito grande em cima da opinião pública, tem esse negócio dele colocar o Derrite que estava lá, mas, enfim, eu acho que você começa a ter uma sucessão de eventos mesmo, porque começou a haver outras denúncias em São Paulo a respeito teve um massacre em Santos, e aí até que você tem um escândalo feito esse do sujeito jogando o outro da ponte, entendeu? Aí, realmente, eu acho que aí ele se sentiu, enfim, ele que é meio assim, né? Sentiu o peso do negócio, o Kassab deve ter soprado no ouvido, e aí ele, não, mudei de ideia. A imagem pegou muito, Carol? Eu acho que eu queria falar sobre dois aspectos. Esse de que, de fato, a pressão cresceu nesses últimos dias. Uma pressão, gente, que já deveria estar acontecendo há muito tempo, né? Porque os casos que aparecem, eles são escabrosos, né? A gente tem que chegar ao ponto da televisão transmitir um policial jogando uma pessoa da ponte. Agora, os números já falavam por si. E a gente não tinha uma pressão social e política no nível que está acontecendo agora antes. E a gente já tinha números e escândalos, porque uma sociedade não pode aceitar esse nível de letalidade policial, seja ela votante da direita, da esquerda, da extrema-direita, da extrema-esquerda. Esse nível como você falou, né, Luiz? Você começou a abrir, os números são o dobro, né? Ainda, a gente de qualquer forma, a gente está falando de vidas, mas é o dobro de mortes por força policial, na diferença de um ano, na gestão anterior e na gestão atual. Então, assim, um primeiro ponto é a pressão popular. Não sei se popular Sociedade civil. Eu acho que dá para dizer popular, porque tem uma pesquisa Datafolha dizendo que 88% da população é favorável ao uso de câmeras, por exemplo. Então é uma pressão popular. E esse número já existia, mas a gente estava gritando menos sobre ele no debate público, né? E aí, por exemplo, quando um jornal como o Estadão, o Estado de São Paulo, faz um editorial forte, firme, pontuando os erros do Tarcísio e pedindo a demissão do secretário de Segurança Pública, isso também é emblemático no espectro político e no espectro de debate público. A gente não está só falando da sociedade civil, que em um determinado momento grita sozinha, vira quase uma conversa ideologizada ou da chamada polarização, chamar atenção para o fato de que várias polícias no Brasil, em vários estados, estão exterminando uma geração. A gente está falando aqui, a gente está exterminando uma geração que tem cor, que tem endereço, que tem classe social, e a gente está aceitando como sociedade que essa geração de jovens homens negros, jovens negros, seja exterminada. A gente está assistindo isso de alguma forma. Com Tarcísio ou sem Tarcísio, a gente está assistindo. O que acontece em São Paulo agora, tudo fica muito mais evidente, muito mais escancarado. E o que você fala, que é o segundo ponto que eu queria comentar, né, um pouco porque é a pressão popular, mas vamos ver se de fato ele muda de opinião com relação a esse aspecto específico das câmeras. É importante quem está escutando a gente saber que os especialistas em segurança pública que você abriu citando nessa transmissão de hoje já estão alertando há um tempo o que foi essa mudança na entrada da gestão do Tarcísio, né? Então, acho que ele agora reconhece o equívoco com relação às câmeras. Então é importante quem está nos ouvindo saber que é uma política muito bem avaliada da instalação das câmeras antes da entrada do Tarcísio por vários institutos e um espectro político amplo.
uma aplicação de inteligência na gestão pública, na segurança pública aqui no Brasil não é coisa rara nos últimos tempos. Uma seleção de quais batalhões com mais letalidade ia ser aplicada a política e como isso foi feito, com resultados com relação a isso. Assim que o Tarcísio entra, ele não só não amplia as licitações para, de fato, a partir de batalhões onde tinha mais letalidade, onde isso já tinha sido aplicado, para que isso fosse aplicado de forma mais ampla, as câmeras, ele desincentiva, e tem a questão que os especialistas sempre nos ensinam sobre a gravação continuada. Antes era uma gravação ininterrupta das câmeras e agora elas são acionadas, a gravação é acionada apenas quando o policial quer que ela seja acionada. Isso é uma política... Então, qual é o gestor que endossa, orienta e toma essa decisão política e executiva de gravar só quando pode? Qual é a intenção por trás disso? E o que isso gera na prática? A gente viu que gera na prática. Mas qual é a intenção? Então, agora é importante perguntar para o governador, que disse que assume seu equívoco, qual era a intenção dele quando ele determinou ou orientou, eu não sei exatamente aonde isso é implementado, que essa gravação não seria continuada. Agora ela vai ser continuada? Agora ela vai ser ininterrupta? O que está acontecendo? Um pouco perguntar para ele sobre isso. Um outro ponto que não é suficiente que ele assuma o seu equívoco com relação às câmeras, mesmo que ele mude a forma de aplicar a política. Como a gente tem falado aqui, você colocou esse histórico, Christian, super bem, é importante que ele deixe claro a mensagem política de que não é este lado repressivo que, como governador ou como líder do executivo, ele está incentivando. Ainda que seja em nome do combate ao crime organizado, que essa é a justificativa, não se aceita não se vai tolerar o aumento da letalidade policial, ainda que os fins sejam os que o seu eleitorado, ou que a sua base, ou que a sociedade de alguma forma está pedindo. A mensagem política do como atuará essa polícia é relevante. De novo, os especialistas nos ensinam outras medidas que eram tomadas antes da entrada do Tarcísio. A polícia tinha grupos que avaliavam a cada ocorrido de morte após o uso da força de policiais, por que isso tinha acontecido, fazer uma avaliação sobre isso. Agora, não só isso não se faz, como isso é, de alguma forma, politicamente incentivado. Ou eram incentivadas outras medidas, outros instrumentos não letais de uso da polícia. Isso tampouco é feito nesse momento. Então, além de reconhecer o equívoco com as câmeras, que os especialistas já apontam que tem um papel, quais serão as outras medidas e mensagens políticas que esse governador dará, que poderá servir como exemplo para os outros governadores que também têm polícias muito letais, para mudar isso. Um pedacinho do bolo muito pequeno para responder, para acalmar um pouco a temperatura de uma crítica que chegou... Vamos combinar aqui, eu comecei falando do Estadão, uma crítica que chegou até o editorial do Estadão. Sim. Se chegou no editorial do Estadão, eu preciso falar alguma coisa para a coisa apaziguar. Mas e aí? A gente vai fazer mais o quê, entendeu? Sim, você tocou num ponto interessante, que eu acho que é o seguinte, que eu acho que foi o detonador, que foi a gota d'água desse negócio. Que é porque a partir do momento em que fica claro, a gente já tá terminando a primeira metade do governo Lula. E a gente já está olhando para 2026. Está começando a haver uma espécie de consenso de que o candidato da direita vai ser o Tarcísio. A gente começa a botar na cabeça que Bolsonaro vai estar preso. E aí a gente tem setores, digamos assim, conservadores, mas que não são reacionários, que não são extrema-direita, que dizem assim, olha, vai ser você, mas não dá para ser desse jeito, não dá para admitir isso aqui. Quando você falou... Esse nível de teto de vidro a gente não vai aceitar. Isso, porque quando você fala que o ponto do Estadão, o Estadão é o máximo da direita aceitável do ângulo da civilização, em São Paulo, digamos assim. Eu amei a definição. Entendeu? É o máximo A possível. definição do Christian, vou anotar. Que é uma espécie de conservadorismo liberal Pedro, a gente falando disso, que é da República Velha. Entendeu? Que é tipo assim, o máximo que você pode imaginar de tradição, assim, de conservadorismo é uma tradição, sei lá, meio Maluf, uma coisa assim. Entendeu? Mas que não pode ter selvageria, não pode ser algo que seja absolutamente assim repulsivo aí já não dá para comer com talher, para usar outra expressão. E uma selvageria estimulada, né, Christian? Porque tem esse grau também do estímulo a essa selvageria. Não é só assistir a selvageria e como gestor ou como tomador de decisão, que já seria grave,
assistir e não fazer nada, é assistir e incentivar a selvageria. E qualquer questionamento que lhe é feito como gestor. Vamos pensar do ponto de vista muito ascético e pragmático da gestão pública, da avaliação e monitoramento de gestão pública. Só os índices, os indicadores da mudança do que isso significa, já era, por si só, ele numa cadeira de tecnocrata, se fosse apenas isso, mas a gente está falando de vida, já teria uma mudança aí, mas não há constrangimento nenhum, nem na tecnocracia, É que eu acho que entende? politicamente ele é completamente oportunista, ele não olha para essas coisas. Ele simplesmente... Sabe por quê? Porque é o seguinte, assim como num determinado momento o Tarcísio diz assim, eu não estou nem aí, quer dizer, ele dá uma declaração muito forte como essa... Né? É uma coisa jocosa. Depois ele pode dizer, não, eu estava inteiramente errado, mas ninguém que tem uma ideia clara sobre o que vai fazer, oscila 180 graus das declarações como essas. Ele simplesmente é assim, as circunstâncias são essas, eu vou dizer isso, e as circunstâncias mudaram. Ele vai dizer exatamente o contrário. Não é uma questão de... Não tem modulação, ele oscila de um lado para o outro para dar cala a boca, porque alguém soprou no ouvido dele. Isso é um sintoma de uma pessoa que não tem muita convicção forte sobre nenhum tema sensível como isso, do ponto de vista político, entendeu? Sim, concordo. Então, é por isso que eu vivo dizendo que ele é um oportunista, porque ele é uma espécie de um ser muito plástico, ele pode mudar de opinião conforme a circunstância. Ele pode ver assim, caramba, 88% de reprovação aqui. E agora está assim assado e o Estadão, não sei o que, ele muda de opinião. Mas ele mantém o derrite. Exatamente. Ou seja, entende? Muda um mecanismo para talvez responder à sociedade. Bom, esse mecanismo que vocês estão insistindo tanto, as câmeras, tá bom, vocês estão insistindo tanto, vou aceitar que foi um equívoco, mas eu não vou mudar a diretriz política. Manter o derrite é não mudar a diretriz política. Porque tem uma... É deixar este ex-comandante da rota no cargo que ele está com essa diretriz política. Olha, numa frase, tinha a brincadeira do bolsonarismo moderado, que é o impossível, né? Agora a gente pode dizer que é o bolsonarismo com a câmera ligada, que continua sendo um negócio, assim, é impossível.